Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Não querer e desistir qualquer um faz. O treino consiste no ato de resistir. Nissen Shonin 3:3-5. Não adianta fugir das pessoas que não gosta, pois encontrará outras odiáveis. O importante é se transformar em alguém também capaz de estimar essas pessoas. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namu Myoho Renge Kyo. Hoje nós vamos aprender a partir do capítulo Mantra Dharani-hon, o 26º capítulo do Sutra Lotus. Desde o começo do ano nós temos
avançado em cada capítulo e aprendido um pouco a respeito do importante conteúdo de cada um deles. A parte principal do Sutra Lotus, ela foi finalizada já no 22º capítulo, como nós já aprendemos, pois é até onde normalmente um sutra vai. Um sutra começa pela introdução, tem o seu contexto, tem a sua parte da expansão, ele avança nos capítulos e se finaliza com o chamado Zokurui-hon, ou concessão. Depois que o Buda faz a concessão da ordem final para a propagação dos ensinamentos, normalmente um sutra ele é finalizado. Mas no caso aqui do Sutra Lotus, nós temos mais 6 capítulos que compõem os 28 capítulos do Sutra Lotus, e esses capítulos posteriores eles trazem novos exemplos de bodhisattvas, de nobres seres que praticam e concretizam um alto grau de iluminação, servindo também de um bom exemplo para todos nós praticantes. O 23º, 24º e 25º, os 3 últimos capítulos que nós aprendemos, foram capítulos em que o título do próprio capítulo incorporava o nome do seu principal personagem. O 23º capítulo foi o capítulo do Bodhisattva Bhaisajaraja, o Yakuo Bosatsu. O 24º capítulo, o capítulo do Bodhisattva Gadgadasvara, o Myo-on Bosatsu, da voz maravilhosa. E o capítulo que nós aprendemos na semana passada, o 25º capítulo, do popular Avalokitesvara, o Kanzeon Bosatsu. E hoje nós entramos num capítulo um pouco diferente. Ele apresenta outros bodhisattvas, e os bodhisattvas, o Yakuo, ele aparece aqui novamente também, mas é um capítulo regido por mantras, tanto que faz parte do título Dharani-hon, mantra. Tanto em sânscrito como em japonês, é chamado de Dharani. Mas de modo genérico, tanto Dharani, né, é um mantra. E essa palavra, que nós chamamos de mantra ou Dharani, é uma palavra que possui mais um som do que um significado. Um mantra objetiva principalmente a vibração de uma energia e por isso desnecessita das explicações dos significados. É como se fossem palavras mágicas, as quais não perguntamos seus significados, pois nos contentamos simplesmente com o seu resultado. As crianças, ou em filmes, muitas vezes nós escutamos pirlim pim pim, abracadabra, abre de sésamo, aum, e todo esse tipo de palavreado, às vezes, que nós não entendemos a sua gramática, a sua literatura, ninguém entende. Mas todos sabem que é um tipo de som que objetiva um determinado acontecimento. O mantra é algo desse tipo, que na verdade, pelo misticismo que incorpora, invoca uma profunda necessidade de concentração e incorporação em sua aplicação, já que dispensa significados, já que a mente, neste momento, ela não procura significados, ela se incorpora, auto-incorpora profundamente, mentalizando e se desligando de tudo que interfere nessa sua auto-incorporação,
para a concretização de algo. Os mantras, originariamente, são palavras utilizadas para não permitir a desconcentração do peregrino devoto e, ao mesmo tempo, favorecer a memorização de parte da doutrina a partir da forma repetitiva e recitativa. Mantra e Dharani também tem um significado e objetivo de memorizar e preservar os ensinamentos. São palavras que, dentro dos mantras e citações budistas, alguns tipos de palavras mágicas que nós escutamos aqui no Ocidente, elas são apenas uma ou duas palavras, mas quando se vê mantras, dharanis em sutras budistas, elas são muito extensas e, como mais representam um som extraído diretamente do sânscrito, elas não são possíveis de serem interpretadas simplesmente se escutando, mas observando, visualizando as letras, os ideogramas, sim, é possível de entender os seus significados. E diariamente, os praticantes, eles recitam esses mantras, esses dharanis, repetitivamente, de forma recitativa. E isso, dia após dia, favorece a memorização e a preservação dos ensinamentos. São palavras que, inicialmente, como não tem como entender as palavras, a gente vai escutando. Aí num belo dia, de repente, a gente percebe que aprendeu. É um modo prático de aprender inicialmente. E também é uma característica para os mantras em sânscrito, que são a terminologia Gatei Soaka. Geralmente, uma sequência de mantra, ela termina com essa palavra Gatei Soaka. É muito interessante. Algum dia, se alguém tiver interesse em visualizar isso, é só procurar o texto do 26º capítulo do Sutra Lotus, que verá lá uma sequência muito longa, extensa, desses mantras dharanis. E neste capítulo 26º do Sutra Lotus, o Yakuo Bosatsu, o Vaishajaraja, após respeitosamente cumprimentar o Buda, descobrindo o seu ombro direito, relata ao Buda que, se só o fato do orador sacro do Dharma, o monge, o devoto, se dedicar às 5 práticas de um monge, as 5 práticas chamadas Goshu Hoshi, que é ler, devotar, recitar, preservar e se esforçar, se simplesmente a dedicação a essas simples 5 práticas de um monge, a virtude já é incalculável. Imagine, ó Buda, se pronunciarmos e propagarmos o nome, o título desse sutra. Vamos prestar bem atenção no enunciado desse Yakuo Bosatsu. Ó nobre Buda, se simplesmente a dedicação às 5 práticas de um monge, as suas virtudes já são incalculáveis, imagine se pronunciarmos e propagarmos o nome, o título desse sutra. Consta
da seguinte forma no Sutra Lotus: Hokke no nao juji senmono o ogo sensura fuku hakaru bekarazu. E aí, o Yakuo Bosatsu, ele mesmo continua. Imagine então se eu ofertar mais, praticar mais como forma de propagação do Dharma para a proteção das pessoas, se oferecer os mantras às pessoas, o quão maior não seria as virtudes? Então, dentro do Sutra Lotus, é neste 26º capítulo que consta claramente a citação que diz que é importante pronunciar e propagar o nome deste sutra. E qual é o nome, o título desse sutra? Myoho Renge Kyo. Portanto, acrescido do prefixo eu ofereço a minha vida, eu devoto totalmente, Namo Myoho Renge Kyo. Então não há prática maior, não há mantra maior do que se praticar e pronunciar esse mantra sagrado da iluminação, Namo Myoho Renge Kyo. Pronunciar e propagar o nome deste sutra. Então, dentre todos os capítulos do sutra, é nesse 26º capítulo que consta a citação objetiva e direta da pronúncia. A importância da pronúncia do Dharma Sagrado, Namo Myoho Renge Kyo. Esses mantras são palavras de ensinamentos que possuem uma forte energia de impedir que o mal aconteça. E já que um mantra é algo exercido pela oralidade, é fato que é de possível acesso a todos. É exatamente aqui que consta a pregação de que o mantra deve ser pronunciado. E depois dessa grande afirmação, na continuação, Yakuo Bosatsu profere uma sequência de 43 versos de mantras sonoramente incodificáveis, conforme o sutra, pois todos são em sânscrito, mas, por sua vez, um a um tem o seu significado. Yakuo Bosatsu pronunciou uma sequência de 43 versos de mantras. E o interessante é o 43º mantra que ele pronunciou. Este último é o mantra Amanya Nataye. Amanya Nataye. É muito interessante, pois expressa o ápice da interação de um devoto com o Dharma. Essa palavra Amanya Nataye significa que mesmo sem eu pensar, a força livre do Dharma atue sobre mim. Que mesmo sem eu pensar, a força livre do Dharma atue sobre mim. Omowazaru ni hou ni shitagau jizai no kyouchi yo. Que mesmo sem eu pensar, a força livre do Dharma atue sobre mim. Na verdade, é tudo o que precisamos. Na verdade, essas palavras não foram criadas pelo Yakuo Bosatsu. Essas 43 expressões de mantras, o conteúdo de cada uma delas, inclusive essa última, Amanya Nataye, que mesmo sem eu pensar, a força livre do Dharma atue sobre mim.
são expressões e ensinamentos que o Yakuo Bosatsu recebeu e aprendeu a partir de vários Budas que ele serviu durante as suas incontáveis vidas. Depois que o Yakuo Bosatsu, o Vaisajaraja, proferiu os 43 versos de mantras, ele recebeu os elogios de Buda pela sua nobre atuação e transmissão de ensinamento, e logo em seguida um outro Bodhisattva, o Yūzē Bosatsu, entra em cena e também faz a sua citação. E depois, na sequência, outros personagens também aparecem e, por sua vez, fazem as suas citações também. Cada um oferece um mantra, um ensinamento que recebeu de algum Buda em alguma prática passada. Depois do Yūzē Bosatsu, surgiu o guardião, um dos 4 guardiões celestiais, o mais poderoso, o Bishamon, que faz a sua citação, as suas citações. Depois outros guardiões também o fazem. São mantras e palavras proferidas por que eles aprenderam a partir de mais de centenas de milhares de Budas que desde um passado remoto vieram pregando o Dharma até hoje. Então esses ensinamentos, quando proferidos separadamente de um contexto, apenas na fórmula de uma só palavra e de forma recitativa, quando proferidas de uma forma entoada, elas caracterizam um mantra, uma palavra que exerce mais uma energia do que um significado. Também temos o aparecimento neste 26º capítulo da famosa Kishimojin, que é uma divindade protetora feminina, muito conhecida no Japão também, e neste capítulo ela faz o seu proferimento, representando todos aqueles que se livraram do mundo de sofrimento, e ressalta que a todos aqueles que se opõem ao propagador do Dharma, que uma praga cairá sobre esses e que suas cabeças se partirão em 7 pedaços. Ou seja, é para se temer qualquer ato que prejudique o orador sacro do Dharma, aquele que propaga o Dharma. É preciso ser incentivado e respeitado. Devemos temer qualquer tipo de ato que prejudique a propagação do Dharma sagrado, porque o karma negativo é muito grande. E esse alerta quem dá é essa divindade protetora feminina Kishimojin. Todos que incorporarem este espírito do Amanyanataye, esse espírito que mesmo sem eu pensar, a força livre do Dharma atue sobre mim, receberão inúmeras bênçãos. E assim é a composição geral deste 26º capítulo do Sutra Lotus Dharanihon Mantra. Mas saibamos, todos nós,
lembremos todos nós que desde o começo do aprendizado deste Sutra Lotus, que surgiu várias vezes, em vários capítulos, a expressão Shokyo Chu-o Sai Idai Ichi. Este Sutra Lotus é o rei número 1, o sutra superior em relação a todos os demais sutras e doutrinas, pois é o que demonstra a maior capacidade de salvação. Salva até mesmo quem, a partir de outros tipos de ensinamentos, não seriam resgatáveis. Este mantra sagrado da iluminação, portanto, é o rei número 1, é o sutra mais sagrado e o mantra mais sagrado que o Buda nos deixou. E pronunciando este mantra sagrado da iluminação, Namu-myoho Renge-kyo, dentro dele se encontram todos os demais mantras, dharanis, palavras mágicas, ensinamentos maravilhosos, orações disso, oração para aquilo, pedido para isso, pedido para aquilo, tudo se encontra já embutido dentro dessa mais maravilhosa e sublime fórmula de iluminação, da iluminação que o Buda embutiu como causa, essência e semente da iluminação para um determinado fim, especificamente a nossa iluminação e a nossa salvação. Basta nós pronunciarmos em forma de oração, a partir de um espírito mais puro de devoção. É para isso que serve este mantra sagrado da iluminação, para pronunciarmos, praticarmos e propagarmos, a fim de levarmos essa bênção da iluminação a todas as pessoas. Nós temos mais 2 programas ainda este ano, e exatamente nesses 2 programas nós conseguiremos finalizar até o 28º capítulo do Sutra Lotus. Então vamos nos dedicar e participar de mais 2 aulas, programas e completar este curso do Sutra Lotus que nós começamos bem no começo do ano. Muito obrigado a todos que participam semanalmente do nosso programa Despertar Budista. E vamos lembrar, assim como sempre começamos o nosso programa, iniciando o dia, oferecendo inicialmente as orações, e finalizarmos o dia exatamente da mesma forma, pronunciando e oferecendo este Dharma sagrado, o mantra sagrado da iluminação, Namu-myoho Renge-kyo. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu-myoho Renge-kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Ó mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo.